Capítulo 12. A Era do Ponto Zero. Em janeiro de 2001, numa sala pequena e obscura situada em um canto da Universidade de Sussex, um grupo de 60 cientistas de 10 diferentes países se reuniu para tentar resolver como iriam percorrer 30 trilhões de quilómetros no espaço cósmico. A NASA promover alguns seminários de física de propulsão avançada nos Estados Unidos e esse seria o seu equivalente internacional. Um dos primeiros seminários independentes já conduzidos sobre propulsão. Na verdade, ele atraiu uma audiência impressionante de físicos do governo britânico, um alto funcionário da NASA, vários astrofísicos do Laboratório de Astrophysics Marseille e do Laboratório de Gravitação, Relatividade e Cosmologia, ambos franceses, professores de universidades americanas e europeias, e cerca de 15 representantes do setor privado. Foi apenas um primeiro encontro e não uma verdadeira conferência científica. O objetivo era dar o pontapé inicial, um precursor da Conferência Internacional que se realizaria em dezembro do mesmo ano. Não obstante, havia na sala um ar de expectativa inconfundível, um reconhecimento tácito de que cada pessoa presente no recinto estava na vanguarda do conhecimento científico e poderia talvez vir a ser testemunha do despertar de uma nova era. Graham Ennis, o organizador da conferência, havia atraído representantes de quase todos os principais jornais e revistas científicas da Grã-Bretanha, ao balançar diante deles o prognóstico de que em 5 anos estaríamos construindo nossos pequenos foguetes com propulsão por deflexão para manter os satélites na posição correta. Apesar da ilustre audiência, a maior deferência estava reservada ao Dr. Hal Puthoff, na ocasião com 60 e poucos anos, um pouco mais magro, embora com a mesma quantidade de cabelo grisalho, que passara quase 30 anos tentando determinar se poderíamos utilizar o espaço interestelar. Para alguns dos membros mais jovens do evento, ele era uma espécie de ídolo. Quando estava na universidade, um jovem físico do governo britânico chamado Richard Obose havia tropeçado nos textos sobre o campo de ponto zero de Hall e ficara atordoado com as implicações a ponto de terem influenciado o curso de sua carreira. E agora ele se via diante da perspectiva de conhecer o grande homem e de precedê-lo no palco com um pequeno discurso introdutório sobre a manipulação do vácuo, uma espécie de aquecimento para a principal atração do dia. O que estava acontecendo era algo mais do que um exercício frívolo, do que um grupo de tecnocratas brincando de construir a suprema tecnologia. Estava claro para todos os cientistas presentes na sala que restava ao planeta, na melhor das hipóteses, 50 anos de combustíveis fósseis e os seres humanos estavam enfrentando uma crise climática à medida que o efeito estufa transformava o mundo em uma câmara de gás. Procurar novas fontes de energia não era apenas necessário para prover energia para as naves espaciais. Também era vital para energizar a Terra e conservá-la intacta para a geração seguinte. Experiências empregando as novas ideias mais excêntricas da física estavam sendo realizadas em segredo há 30 anos. Corriam muitos rumores a respeito de locais secretos de testes, como Los Alamos, com orçamentos ocultos cuja existência tanto a NASA como as Forças Armadas dos Estados Unidos continuavam a negar com veemência. Até mesmo o British Aerospace havia lançado seu programa secreto, cujo codinome era Projeto Green Glow, para estudar a possibilidade de neutralizar a gravidade. E inúmeras outras possibilidades, todas apoiadas em processos físicos e sólidos e comprovados, poderiam assegurar novos métodos de propulsão para as viagens espaciais, afirmou Ennis, que estava presidindo o primeiro dia do seminário. Várias alternativas eram possíveis: controlar a inércia de maneira que pudéssemos mover coisas grandes, como uma nave espacial, por meio de pequenas forças, empregar uma entre uma série de técnicas de fusão nuclear, que exigiria pressão e temperatura muito elevadas, utilizar um reator nuclear, como os russos haviam feito, usar cabos que extrairiam a energia eletrostática, empregar efeitos
matéria-antimatéria, em que a reação da matéria ao encontrar seu oposto cria energia, modificar campos eletromagnéticos, rotacionar supercondutores. Em um congresso da NASA em Albuquerque, Novo México, fora discutida a possibilidade de uma nave espacial criar seu próprio buraco de verme de um modo semelhante ao que Carl Sagan imaginara em Contacto. Uma série de empresas privadas, entre elas a Lockheed Martin, tinham ficado entusiasmadas e oferecido apoio. Isso poderia ter todos os tipos de aplicações práticas em nossa vida cotidiana. Imagine, por exemplo, se pudéssemos desativar a gravidade e fazer os nossos pacientes levitarem. As caras se tornariam uma coisa do passado. Ou então poderíamos experimentar algo mais excêntrico, como tentar extrair energia do nada do próprio espaço. Os cientistas concordaram que o campo de ponto zero representava um dos cenários mais favoráveis, um almoço cósmico gratuito, como Graham Ennis gostava de dizer, um suprimento infinito de algo a partir do nada. Depois que o físico Robert Forward, de Hughes Research Laboratory em Malibu, Califórnia, escreveu uma dissertação a respeito do assunto, teorizando como seria possível conduzir experiências. Os físicos começaram a acreditar que tudo aquilo talvez fosse realizável e que, o que é mais importante, talvez fosse possível obter energia daquela maneira. No dia seguinte, durante sua palestra, Hal Puthoff explicou que, do ponto de vista da mecânica quântica, teríamos várias escolhas para tentar extrair energia do campo. Precisaríamos nos separar da gravidade, reduzir a inércia ou gerar uma quantidade suficiente de energia a partir do vácuo para superar as duas coisas. A Força Aérea Americana havia recomendado que Forward primeiro fizesse sua pesquisa para medir a força Casimir, a força quântica entre duas placas metálicas causada quando protegemos parcialmente o espaço entre elas das flutuações do ponto zero no vácuo, desequilibrando assim as radiações de energia do ponto zero. Forward, especialista em teoria gravitacional, recebeu essa incumbência da diretoria de propulsão de Phillips Laboratory na Edwards Air Force Base, que tinha a missão de iniciar a pesquisa da propulsão espacial no século XXI. Eles tinham provas de que as flutuações no vácuo poderiam ser alteradas por meio de tecnologia. Entretanto, as forças Casimir são inimaginavelmente pequenas. Uma pressão de apenas 1/100º de milionésimo de uma atmosfera em placas mantidas separadas por 1/1000 de milímetro. Bernie Eich e Daniel Cole publicaram um texto com a teoria de que se construíssemos um motor a vácuo com um número enorme dessas placas prestas a colidir, cada uma delas geraria calor quando afinal entrassem em contacto umas com as outras e forneceriam energia. O problema é que cada placa produz, no máximo, um valor energético equivalente à metade de 1 microwatt, o que não é algo de que possamos nos gabar, declarou Puthoff. Precisaríamos de minúsculos sistemas funcionando a uma velocidade muito elevada para que o processo funcionasse em qualquer nível. Forward imaginou que seria possível fazer uma experiência para alterar a inércia efetuando mudanças no vácuo. Recomendou que fossem realizados 4 experimentos para testar esse conceito. Cientistas que trabalhavam com a eletrodinâmica quântica já haviam demonstrado que essas flutuações no vácuo podiam ser controladas quando conseguíamos manipular as taxas de emissão espontânea de átomos. A opinião de Puthoff era que os elétrons recebiam energia para girar com rapidez ao redor do núcleo de um átomo, sem perder velocidade porque estão utilizando as flutuações quânticas do espaço vazio. Se conseguíssemos manipular esse campo, afirmou ele, poderíamos desestabilizar os átomos e extrair a energia deles. Em teoria, era possível extrair a energia do campo de ponto zero. Até mesmo na natureza, os cientistas haviam conjecturado que era exatamente isso que acontecia quando os raios cósmicos se energizam ou quando a energia é liberada por supernovas e objetos celestes que descarregam raios gama. Havia outras ideias, como a conversão espetacular do som em ondas luminosas
ou sonoluminescência, em que a água, bombardeada por intensas ondas sonoras, produz bolhas de ar que rapidamente se contraem e colapsam em um lampejo de luz. A teoria em alguns lugares era que esse fenómeno era causado pela energia do ponto zero dentro das bolhas, a qual, depois que as bolhas encolhiam, convertia-se em luz. Puthoff, no entanto, já havia testado cada uma dessas ideias e achava que elas prometiam muito pouco. A Força Aérea Americana também estivera explorando a ideia de raios cósmicos impulsionados pela energia do ponto zero, segundo a qual os prótons poderiam ser acelerados em uma armadilha de vácuo livre de colisões e criogenicamente resfriada, numa câmara cuja temperatura era a mais próxima possível do zero absoluto. Isso nos forneceria o espaço mais vazio possível para que tentássemos extrair energia das flutuações de prótons no vácuo quando eles começassem a se locomover mais rápido. Outra ideia era reduzir a atividade das partes mais energéticas de alta frequência da energia do ponto zero usando antenas produzidas especialmente. Em seu laboratório, Puthoff vinha examinando um método que envolveria perturbar o estado fundamental de átomos ou moléculas. De acordo com as suas teorias, esses eram simplesmente estados de equilíbrio que envolviam a troca de radiação-absorção dinâmica com o campo de ponto zero. Sendo assim, se empregássemos algum tipo de cavidade de Casimir, os átomos ou moléculas poderiam sofrer mudanças energéticas que alterariam as excitações envolvendo os estados fundamentais. Para experimentar essa ideia, ele já havia iniciado experiências em uma instalação em sincrotron, um lugar com um acelerador subatómico especial, mas ainda não obtivera êxito. Hall então pensou em mudar por completo o projeto e colocar em prática uma ideia inicialmente proposta por Michael Alcubierre, teórico da relatividade da University of Wales. Alcubierre tentara determinar se as propulsões de deflexão, como descritas em Jornada nas Estrelas, eram de facto possíveis. Vamos por um momento considerar a teoria quântica e examinar o assunto como um problema da relatividade geral. Em vez de evocar Niels Bohr, invocamos Albert Einstein. E se tentássemos modificar a métrica espaço-tempo? Se usarmos o espaço-tempo curvo de Einstein, tratamos o vácuo como um meio que poderia ser polarizado. Fazemos um pouco de engenharia do vácuo, como chamou Tsung-Dao Lee, laureado com o Prémio Nobel. Segundo essa interpretação, a deflexão de um raio de luz, digamos, perto de um corpo sólido, é causado pela variação no índice de refração do campo de ponto zero, que então aumentaria a velocidade da luz. Se modificarmos o espaço-tempo em um grau extremo, a velocidade da luz aumenta enormemente. A massa então diminui e a intensidade da força de atração da energia aumenta, características que, em teoria, tornariam possível a viagem interestelar. O que fazemos é distorcer e expandir o espaço-tempo através da nave espacial, contrair o espaço-tempo na frente dela e depois surfar por ela com uma velocidade maior do que a da luz. Em outras palavras, reestruturamos a relatividade geral como o faria um engenheiro. Se conseguíssemos fazer isso, poderíamos fazer uma nave espacial viajar a uma velocidade 10 vezes maior do que a da luz, o que seria evidente para as pessoas na Terra, mas não para os astronautas que estivessem dentro da nave. Teríamos uma propulsão de deflexão como a da Jornada nas Estrelas. Por meio dessa engenharia métrica, como Hall a chamou, estamos fazendo com que o espaço-tempo nos empurre para longe da Terra em direção ao nosso destino. Isso é possível se criarmos forças como as de Casimir em grande escala. Outro tipo possível de engenharia métrica, que também requer que usemos forças Casimir, é viajar através de buracos de vermes, métodos cósmicos, como Hall o chamava, que nos ligam a partes distantes do universo, como foi imaginado em Contacto. Mas quão próximo estamos de qualquer uma dessas coisas? Indagou a audiência. Hall pigarreou, um tique característico dele. Podemos levar 20 anos para fazê-lo, replicou de maneira lacónica. Ou podemos levar esse tempo
Ou podemos levar esse mesmo tempo apenas para chegar à conclusão de que não é possível chegar lá. Provavelmente não estávamos contemplando uma viagem espacial de grande porte durante a vida de Hall, embora ele ainda oferecesse esperança de extrair energia para um combustível terrestre antes de morrer. O primeiro seminário internacional sobre propulsão foi indubitavelmente um sucesso, um bom ponto de encontro para os físicos que vinham trabalhando sozinhos em problemas de energia e impulso que poderiam levar meio século para ver a luz do dia. Ficou evidente que eles estavam no início de uma exploração que um dia, como havia dito Arthur C. Clarke, faria com que os esforços atuais de nos aventurarmos além da nossa atmosfera se parecessem com as tentativas de levantar voo com um balão de ar quente no século XIX. Mas em diferentes partes do mundo, muitos dos antigos colegas de Puthoff, na ocasião, também na casa dos 60 anos, estavam trabalhando sem alarde em atividades mais terrestres que eram sob todos os aspectos igualmente revolucionárias. Baseavam-se na ideia de que toda a comunicação no universo existe como uma frequência pulsante e o campo fornece a base para que tudo se comunique com tudo. Em Paris, a equipa da DigiBio, ainda em seu porta-cabine, tinha àquela altura aperfeiçoado a arte de captar, copiar e transferir os sinais eletromagnéticos das células. Desde 1997, Benveniste e seus colegas da DigiBio deram entrada em 3 patentes em diferentes requerimentos. No caso de Benveniste, um biólogo, os requerimentos, naturalmente, foram na área médica. Ele acreditava que a descoberta poderia abrir caminho para uma biologia e uma medicina digitais, inteiramente novas, que substituiriam o atual método desajeitado de tentativa e erro de tomar medicamentos. Ocorreu-lhe que se não precisávamos da molécula em si, mas apenas do sinal dela, não precisaríamos ingerir medicamentos, fazer biópsias ou realizar exames para verificar a presença de substâncias tóxicas ou de patógenos como parasitas e bactérias usando amostras físicas. Como Benveniste já demonstrara em uma pesquisa, era possível usar a sinalização de frequência para detectar as bactérias E. coli. Sabe-se que partículas de látex tornadas sensíveis a determinado anticorpo se agruparão na presença das E. coli. Gravando o sinal das E. coli, de outras bactérias e também de substâncias de controle, e depois aplicando-os às partículas de látex, Benveniste descobriu que as E. coli produziam os maiores agrupamentos de qualquer uma das frequências. Não demorou muito para que a gravação de sua equipe para detectar o sinal das E. coli se tornasse praticamente perfeita. Utilizando a gravação digital, poderíamos expor esses patogénios como prions, que não têm nenhum método confiável de detecção, e não mais desperdiçar preciosos recursos laboratoriais para determinar se antigénios estão presentes no corpo e se este formou anticorpos para eles. Isso também pode significar que, quando ficarmos doentes, talvez não precisemos tomar medicamentos. Poderíamos nos livrar de parasitas ou bactérias indesejáveis simplesmente tocando uma frequência hostil. Poderíamos usar métodos eletromagnéticos para detectar micro-organismos perigosos em nossa agricultura ou usá-los para descobrir se os alimentos foram geneticamente modificados. Se conseguíssemos produzir as frequências corretas, não teríamos que usar pesticidas perigosos. Poderíamos matar os insetos por meio de sinais eletromagnéticos. Não teríamos nem mesmo que fazer pessoalmente toda essa detecção. Quase todas as amostras para testes poderiam ser enviadas por e-mail e o procedimento poderia ser realizado à distância. Nos Estados Unidos, a AND Corporation, uma companhia com escritórios em Nova York, Toronto e Copenhagen, estava trabalhando na inteligência artificial baseada nas ideias de Carl Pribram e Walter Schempp a respeito de como o cérebro funciona. O sistema patenteado por eles, chamado Tecnologia Neural Holográfica, HNET, para o qual a empresa possui hoje uma patente internacional,
Usou os princípios da holografia e da codificação de onda para que os computadores aprendam dezenas de milhares de memórias estímulo-resposta em menos de um minuto e respondam a dezenas de milhares desses padrões em menos de um segundo. Do ponto de vista da AND, o sistema era uma réplica artificial de como o cérebro funciona. Células isoladas de neurónios, com apenas algumas sinapses, eram capazes de adquirir memórias de modo instantâneo. Milhões dessas memórias poderiam ser sobrepostas. O modelo demonstra como essas células podem memorizar a abstração, um conceito, digamos, ou um rosto humano. A AND tinha planos ambiciosos para essa tecnologia. Estava planejando criar unidades estratégicas de negócios em diferentes especialidades que, se desenvolvidas de forma adequada, poderiam transformar o processamento de informações de praticamente qualquer atividade. Fritz Albert Pope e a sua equipa do IIB estavam começando a testar a detecção de biofótons como uma maneira de determinar se o alimento estava fresco. As experiências dele e a abordagem teórica por trás delas estava ganhando aceitação na comunidade científica. Dean Radin colocou algumas das suas pesquisas na internet para que os visitantes participassem delas e envolveu-se em gigantescos experimentos computadorizados. Braud e Targ continuaram a fazer mais pesquisas sobre a intenção humana e a cura. Brenda Dunn e Bob Jen não pararam de fazer acréscimos à grande massa de dados que reuniram. Roger Nelson, com o seu Global Project, continuou a medir pequenos tremores no sismógrafo cósmico coletivo. Edgar Mitchell preferiu o discurso de abertura da CASIS em 1999, uma conferência anual de matemática em Liège, Bélgica, patrocinada pela Society for the Study and Anticipatory Systems, que incorporou sua síntese de teorias da holografia quântica e da consciência humana. A descoberta da presença da ressonância quântica nos seres vivos e a capacidade do campo de ponto zero de codificar informações e proporcionar uma comunicação instantânea representavam nada menos do que a pedra de roseta da consciência humana, disse ele. Todas as diferentes linhas de pesquisa que Mitchell investigara durante 30 anos, afinal, começavam a se juntar. Nessa mesma conferência, ele e Pribram foram homenageados pela exploração do espaço exterior e interior. Pribram, por seu trabalho científico a respeito do cérebro holográfico, e Mitchell pelo importante trabalho científico sobre a noética. Nesse mesmo ano, Pribram recebeu o prémio Dagmar e Václav Havel por reunir as ciências exatas e as humanas. Hal Puthoff era membro da subcomissão não oficial do Programa de Propulsão Avançada da NASA, Grupo de Transporte Avançado do Espaço Cósmico. Um grupo, disse ele, que está na vanguarda da vanguarda. Na função de diretor do Institute for Advanced Studies, Hal atuava como um órgão centralizador para inventores ou empresas que julgavam ter desenvolvido algum tipo de equipamento que utilizava o campo de ponto zero. Hal fazia o teste supremo com cada um deles. Teria que ficar claro que uma quantidade maior de energia saía do artefato do que entrava. Até o momento, os 30 aparelhos que ele testou falharam, mas Hal continua otimista como só um cientista de vanguarda pode estar. Sob o aspecto da verdadeira importância das descobertas desses cientistas, essa utilização prática representava apenas uma espécie de banalidade tecnológica. Todos eles, Robert Chan e Hal Puthoff, Fritz Albert Pope e Karl Pribram, eram ao mesmo tempo filósofos e cientistas, e nas raras ocasiões em que não estavam ocupados dando seguimento às suas experiências, ocorreu-lhes que haviam escavado bastante e alcançado algo profundo, possivelmente até mesmo uma nova ciência. Eles tinham em mãos os primórdios e uma resposta para grande parte do que continuava faltando na física quântica. Peter Milone, das instalações da NASA em Los Alamos, havia especulado que se os pais da teoria quântica tivessem usado a física clássica com o campo de ponto zero,
a comunidade científica teria ficado muito mais satisfeita com o resultado do que estavam com as inúmeras incógnitas da física quântica. Alguns acreditam que a teoria quântica será um dia substituída por uma teoria clássica modificada que leva em consideração o campo ponto zero. O trabalho desses cientistas poderá retirar a palavra quântica da física quântica e criar uma física unificada do mundo, grande e pequeno. Cada cientista fez sua própria incrível viagem de descoberta, na condição de jovens cientistas com credenciais promissoras. Cada um começou a carreira considerando certos princípios como sagrados, as ideias e a sabedoria que haviam recebido de seus colegas. O ser humano é uma máquina de sobrevivência em grande medida acionada por substâncias químicas e pela codificação genética. O cérebro é um órgão discreto, a sede da consciência, que também é em grande parte impulsionada por processos químicos, a comunicação das células e a codificação do DNA. O homem está, essencialmente, isolado do seu mundo e a sua mente está isolada do seu corpo. O tempo e o espaço são ordens finitas e universais. Nada viaja mais rápido do que a luz. Cada um desses cientistas se deparou com uma anomalia nesse modo de pensar e teve a coragem e a independência de seguir tal linha de investigação. Por meio de uma experimentação meticulosa e do método de tentativa e erro, acabou chegando à conclusão de que todos esses princípios, que eram os fundamentos da física e da biologia, provavelmente estavam errados. A comunicação do mundo não ocorria na esfera visível de Newton, e sim no mundo subatómico de Werner Heisenberg. As células e o DNA se comunicavam por meio de frequências. O cérebro percebia e fazia seu próprio registro do mundo em ondas pulsantes. Uma subestrutura sustenta o universo, que é basicamente um meio que registra tudo, proporcionando uma maneira para que tudo se comunique com tudo. As pessoas não podem ser separadas do ambiente. Delas, a consciência viva não é uma entidade isolada. Ela aumenta a ordem no resto do mundo. A consciência dos seres humanos possui poderes incríveis de curar a nós mesmos, de curar o mundo e, de certo modo, de torná-lo como queremos que seja. Todos os dias em seus laboratórios, esses cientistas captavam um minúsculo vislumbre das possibilidades indicadas por suas descobertas. Eles descobriram que somos muito mais impressionantes do que um acaso evolucionário ou máquinas genéticas de sobrevivência. O trabalho deles sugere uma inteligência descentralizada, porém unificada, que é bem mais grandiosa do que Darwin ou Newton haviam imaginado. Um processo que não é nem aleatório nem caótico, mas inteligente e dotado de objetivo. Descobriram que, no fluxo dinâmico da vida, a ordem triunfa. Essas são descobertas que poderão mudar a vida das gerações futuras de muitas maneiras práticas, como as viagens sem combustível e a levitação instantânea. Entretanto, sob o aspecto de entendimento dos limites mais distantes do potencial humano, o trabalho deles sugeriu algo bem mais profundo. No passado, as pessoas acidentalmente evidenciavam alguma habilidade, como uma premonição, uma vida passada, uma imagem clara e evidente, um dom para a cura, que logo era descartada como uma anomalia da natureza ou um conto do vigário. O trabalho desses cientistas sugeriu que essa não era uma capacidade anormal ou rara, mas que estava presente em todos os seres humanos. O trabalho deles fez alusão a habilidades humanas além de qualquer coisa que já sonhámos ser possível. Somos muito mais do que percebíamos. Se conseguíssemos entender cientificamente esse potencial, talvez pudéssemos entender como utilizado de modo sistemático. Isso melhoraria bastante todas as áreas da nossa vida, da comunicação e autoconhecimento à interação com o mundo material. A ciência não mais nos reduziria ao menor denominador comum, ela nos ajudaria a dar o passo evolucionário final em nossa própria história, possibilitando que afinal compreendêssemos a nós mesmos e em todo o nosso potencial. Essas experiências tinham ajudado a legitimar a medicina alternativa que demonstrou trabalhar de maneira empírica, mas nunca foi compreendida. Se conseguíssemos desenvolver a ciência da medicina que trata os níveis humanos de energia e entender a natureza exata da energia que estava sendo tratada, as possibilidades para a melhora da saúde seriam inimagináveis. Essas descobertas também confirmavam cientificamente a sabedoria antiga e o folclore das culturas tradicionais.
Essas teorias oferecem a confirmação científica de muitos mitos e religiões em que os seres humanos acreditam desde o início dos tempos, mas que até agora só tinham a fé como ponto de apoio. Tudo que esses cientistas fizeram foi fornecer um sistema de referência científica para aquilo que os mais sábios entre nós já sabiam. Os aborígenes australianos tradicionais acreditam, assim como muitas outras culturas primitivas, que as rochas, as pedras e as montanhas estão vivas e que criamos o mundo cantando. Ou seja, que estamos criando enquanto mencionamos as coisas. As descobertas de Brown e Jean demonstraram que isso era mais do que uma simples superstição. E é exatamente no que os índios Achuar e Waronani acreditam. Em nosso nível mais profundo, de fato, compartilhamos nossos sonhos. A revolução científica que se avizinha anunciou o fim do dualismo em todos os sentidos. Longe de destruir Deus, a ciência pela primeira vez estava provando sua existência ao demonstrar que uma consciência coletiva superior estava lá fora. Não é mais preciso haver duas verdades. A verdade da ciência e a verdade da religião. Poderia haver uma única visão unificada do mundo. Essa revolução no pensamento científico também promete nos devolver um sentimento de otimismo, algo que foi removido na nossa autopercepção com a árida visão da filosofia do século XX, em grande parte derivada das opiniões abraçadas pela ciência. Não somos seres isolados vivendo a nossa vida separada em um planeta solitário de um universo indiferente. Estamos, e sempre estivemos, no centro das coisas. As coisas não se desintegram. O centro as sustenta e somos nós os responsáveis pela sustentação. Temos muito mais poder do que percebíamos de curar a nós mesmos, as pessoas que amamos e até mesmo nossas comunidades. Cada um de nós tem a capacidade e, em conjunto, um grande poder coletivo de melhorar nossa sorte na vida. A nossa vida, em todos os sentidos, está em nossas mãos. Essas constatações e descobertas eram aliciosas e muitas poucas pessoas tinham ouvido falar nelas. Durante 30 anos, esses pioneiros haviam apresentado os seus achados em pequenas conferências matemáticas ou nos encontros anuais de minúsculas sociedades científicas criadas para promover um diálogo na ciência de vanguarda. Esses cientistas conheciam e admiravam o trabalho uns dos outros e eram reconhecidos nessas pequenas reuniões com os seus colegas. Quase todos eles eram jovens quando fizeram suas descobertas e antes de empreenderem o que se revelou uma mudança de direção para a vida inteira, já eram altamente respeitados, até mesmo venerados. Agora, eles estavam se aproximando da idade de se aposentar. E a maior parte do trabalho deles ainda não tinha visto a luz do dia na comunidade científica mais ampla. Todos eram como Cristóvão Colombo e ninguém acreditava no que eles tinham voltado para contar. A maior parte da comunidade científica simplesmente os ignorava e continuava a se agarrar à ideia de que a Terra era plana. As atividades de propulsão espacial tinham sido a única face aceitável do campo .0. Apesar dos rigorosos protocolos científicos utilizados por esses cientistas, ninguém na comunidade ortodoxa estava levando qualquer outra descoberta deles a sério. Alguns, como bem viniste, tinham sido marginalizados. Durante muitos anos, Edgar Mitchell, hoje com 71 anos, dependia de palestras que preferia a respeito de suas proezas no espaço cósmico para financiar a sua pesquisa sobre a consciência. De vez em quando, Robert Chen apresentava um artigo com provas estatísticas incontestáveis a uma publicação de engenharia e os editores a descartavam de maneira peremptória. Não devido à parte científica, mas pelas implicações que iriam abalar a visão científica em vigor. Não obstante, Jean, Puthoff e outros cientistas sabiam muito bem o que tinham nas mãos. Cada um deles prosseguiu confiante, característica do verdadeiro inventor. A maneira antiga era simplesmente um balor de ar quente. A resistência era como sempre havia sido na ciência. As novas ideias sempre foram consideradas heréticas. A comprovação de tais teorias poderia mudar o mundo para sempre. Muitas áreas precisavam ser aprimoradas. Outros caminhos tinham que ser percorridos. Muitos destes
poderiam se revelar desvios ou até mesmo becos sem saída, mas as primeiras investigações experimentais foram feitas. Foi um começo, um primeiro passo, a maneira como toda a verdadeira ciência sempre começou.